Deus que você serve, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do cuidado do Senhor, nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Comece a orar agora, em nome de Jesus. Busque a face do Senhor. Fala: Pai, nós confiamos plenamente no Senhor, nós descansamos no Senhor. Pai, Tu és o nosso Deus fiel, aquele que cuida de nós, aquele que entregou o seu Filho para morrer naquela cruz por amor a nós. E nós tomamos posse desse amor, nós tomamos posse desse cuidado, em nome de Jesus. Nós declaramos como essa canção: Pai, Tu és grande, Senhor. Nós declaramos que Tu és maravilhoso. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Todos hão de ver, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, aleluia. Louva o Senhor com as suas palmas, mais forte que você puder. Exalte o nome do Senhor. Diga: o Senhor é bom. Diga: o Senhor é grande. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, boa noite. Boa noite mais uma vez. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Digam glória a Deus. Aleluia. Nós queremos cumprimentar os irmãos também que estão nos acompanhando pela live. Deus abençoe vocês que estão aí na sua casa. Que o Senhor possa alcançar cada família em nome de Jesus, amém? Dá um tchau aí para a pessoa que está do seu lado, acena para a pessoa. Se você sorrir, né, pela máscara às vezes não vai ser possível, mas quando fecha o olhinho assim é porque está rindo, né? Pode se sentar em nome de Jesus, amém, queridos? Quantos estão felizes por estar na igreja, né, servindo ao Senhor? Dá um glória a Deus aí mais forte. Amém, irmãos? Nós estamos aqui no prédio da igreja, adorando, cultuando ao Senhor. Nós terminamos nosso tempo de louvor e adoração. Como é precioso, como é bom estar na casa de Deus, né, irmãos? Estamos aqui cumprindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, com respeito ao distanciamento, ao uso de máscaras, álcool gel, para assim nós preservarmos, né, essa cultura, né, de vigiar com respeito à saúde, tanto minha quanto a de vocês, amém, irmãos? Então vamos ser zelosos quanto a isso em nome de Jesus, né? A vontade nossa é de abraçar, é de pegar na mão, mas nós estamos nesse período de vigilância e em breve nós vamos vencer e vai dar tudo certo, amém, irmãos? Quero chamar as crianças aqui à frente para nós orarmos por elas, ou elas já foram para o cultão? Amém? Todas as crianças, por favor, venham aqui à frente para nós orarmos por vocês e abençoar vocês no seu culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. As crianças mais bonitas de Santana do Jacaré. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai, nós consagramos a vida dessas crianças ao Senhor, esse tempo que elas estarão sendo ministradas. Pai, obrigado pela vida de cada professora, cada uma das irmãs que trabalham no ensino. Pai, eu te louvo pela vida dos pais que traz essas crianças à tua casa para aprender. Deus, eu creio que tudo que elas têm ouvido, Pai, ficará marcado no seu coração, Pai, e influenciará toda a sua vida em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus, amém? Pode ir para o seu culto, aleluia, amém. Queridos, nós vamos agora para um momento muito especial, que é o momento que nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 22. Você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia também, em Mateus 6, 22. Amém. Diz o texto: os olhos são a candeia do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Bom, queridos, essa é uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração esses dias sobre dízimo e oferta, porque eu estava pensando que algumas pessoas, elas são prósperas, elas conseguem adquirir riquezas, Deus as abençoa, porque Deus sabe que elas, permitirão que os seus tesouros, elas reconhecem que os seus tesouros, tudo que elas têm conquistado, estarão disponíveis para o uso do Senhor. A Bíblia diz que os olhos dessas pessoas são bons. Por quê? Porque o olho dela não está preso aos bens materiais. Ela não está preso àquilo que ela está conquistando, ou aquilo que ela conseguirá, mas ela está com seus olhos no Senhor. E aí, quando o Senhor precisar de algo, quando o Senhor por algum motivo ministrar no seu coração a propósito de algo, encorajar essa pessoa a fazer algo com os seus bens, com as suas riquezas, e ela fará. Por quê? Porque ela sabe que o que veio, o que ela conseguiu, o que veio, veio do Senhor, e irá para aquilo que o Senhor destinar. Então eu achei muito interessante essa palavra, porque, queridos, nós temos que vigiar com respeito aos nossos olhos, aonde os nossos olhos estão voltados, porque muitos dos olhos estão voltados para riquezas, para conquistas, para o seu egoísmo, e alguns até conseguem ser ricos e prósperos, mas por causa do seu egoísmo, por causa do seu olho estar voltado para essas coisas. Mas outros recebem porque Deus as abençoa. O homem cujo olho se ocupa com os bens, com as coisas dessa terra, ele está preso aos tesouros que essa terra produz, as coisas que essa terra produz. E aí a Bíblia fala que quando Deus precisar, quando o Senhor ministra, essa pessoa, por seu olho estar voltado para as coisas terrenas, elas não cedem, elas não abrem mão. Ou seja, os olhos dessas pessoas são ruins. Por quê? Porque quando os seus olhos são ruins, todo o seu corpo estará em trevas. E a Bíblia fala, nos encoraja a sermos prósperos no Senhor. Eu gosto muito da passagem de 2 Coríntios 9:11, que diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças. É propósito do Senhor a nossa prosperidade, é propósito do Senhor que nós nos tornemos bem-sucedidos, ricos, prósperos em tudo. Mas a vontade de Deus é que essa riqueza, que essa prosperidade se transforme em generosidade, com resultado de ação de graças ao Senhor. Amém, irmãos? Então, quando a gente fala de o nosso corpo é saudável quando o meu olho é bom. Então, quando que o meu olho é saudável e o meu corpo também é saudável? Quando o meu olho está voltado para as coisas que Deus me concede, eu reconheço que vem do Senhor e eu assim coloco à disposição do Senhor. Mas uma vez que os meus olhos estão voltados para as minhas conquistas, para a minha satisfação, somente para aquilo que eu quero, eu tenho vontade, eu desejo, os meus olhos são maus. E quando os meus olhos são maus, os olhos são candeia do corpo, aí todo o meu corpo está em trevas. Que nós possamos orar e pedir ao Senhor, que a nossa vida, nós possamos realmente ser instrumento nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que é propósito do Senhor a nossa prosperidade. Amém, irmãos? Você crê nisso? O Senhor quer te fazer muito próspero, o Senhor quer te abençoar muito, mas o propósito do Senhor é te abençoar e para que você também abençoe ao outro. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. E é com esse princípio que eu quero te ensinar a ser dizimista, a ofertar na casa do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de muitos irmãos que, por mais que não estão vindo aos cultos por cuidados com a sua saúde, por essa questão, fazer parte do grupo de risco, mesmo assim, eles me procuram, devolvem os seus dízimos e permanecem fiéis ao Senhor. Glória a Deus pela vida desses irmãos que
estão agindo assim. Quero louvar a Deus também pela vida de irmãos que Deus tem levantado, né, até fora daqui de Santana de Jacaré, né, que nos acompanha pela live, todo domingo, semanalmente, e que tem sido fiel no dízimo, na oferta. Que o Senhor possa abençoar, amém, a vida de cada um desses irmãos que estão sendo fiéis ao Senhor. Vamos orar. Prepare na sua cadeira, você tem um envelope, você pode preparar a sua oferta ao Senhor em nome de Jesus, amém? E o seu dízimo. Pai, nós queremos ofertar nesse momento, dizimar com ação de graças. Deus, nós queremos te glorificar, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Deus, nós somos gratos, ó Deus, e nós reconhecemos, Pai, que tudo que vem, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos vem do Senhor, Pai, e nós queremos sim, Deus, usar tudo que nós temos, os nossos tesouros, para o serviço do Senhor, porque nós reconhecemos que de nada vem de nós mesmos, Pai, e nós queremos ter uma vida saudável, nosso corpo ser saudável. Para isso, nosso olho, Pai, que é a candeia do nosso corpo, precisa ser saudável, e nós queremos voltar os nossos olhos para o Teu reino, voltar os nossos olhos para o centro da Sua vontade, estar atento àquilo que o Senhor ministra. Deus, tira de nós todo sentimento de egoísmo, tira de nós todo pensamento carnal, de olhar só para nós, para a nossa satisfação, para as nossas vontades, olhar para o nosso umbigo, e que nós possamos olhar para o próximo. Oh Deus, é assim, Pai, cumprir a Tua vontade, e assim sermos abençoados e abençoarmos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que você possa trazer com alegria, em nome de Jesus, o seu dízimo e a sua oferta. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos consagrar ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de trazer o altar com alegria, como diz a Tua palavra, o dízimo, a oferta nessa noite. Deus, os irmãos que estão na sua casa, que irão fazer os depósitos ou transferência, Pai, abençoe de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Queridos, nós queremos, antes do nosso período de oração, expressar a nossa alegria de poder estar aqui no prédio da igreja, junto com os irmãos, não é? E nós estamos sendo direcionados, né, pelo Ministério da Saúde no estado de Minas, e na próxima semana também haverá o culto normalmente. Então nós teremos a nossa célula na quinta-feira aqui no prédio da igreja, e domingo que vem também teremos o culto aqui no prédio da igreja. Possivelmente, irmãos, eu peço aos irmãos que estejam acompanhando nas redes sociais, as informações que nós postaremos, qualquer mudança se houver, mas nós estaremos debaixo dessa direção do Ministério da Saúde, e com possível mudança dentro de uma eventualidade no quadro com respeito aos números de contaminados, né? Então a gente está acompanhando essa questão de ondas agora, né? Onda amarela, onda branca, vermelha e assim por diante. Então nós, com essas ondas, haverá permissão dos cultos ou não. Então que você possa estar atento às informações para acompanhar, para estar por dentro das mudanças se houver. Amém, irmãos? Se coloque de pé no seu lugar e vamos orar para que, em nome de Jesus, toda mudança que ocorrer seja para melhor. Amém, irmãos? Amém. Você crê no poder da oração, irmão? Em nome de Jesus. Deus tem nos guardado, né, irmãos? Deus tem nos guardado. Eu falo que a gente estava orando, vindo para Santana, e nós oramos no carro, e aí nós falamos que há mais motivo de agradecer do que pedir para Deus. Você concorda? Quem tem mais motivo de agradecer ao Senhor? Amém? Nós temos muito mais motivos de agradecer ao Senhor do que pedir. Então vamos orar agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor que abençoe o culto nessa noite, que venha falar ao seu coração, abençoe, né, os irmãos que estão em casa, que não podem estar aqui porque fazem parte do grupo de risco. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, vamos orar pelos familiares que perderam, né, seus entes queridos. Vamos orar em nome de Jesus por aqueles que estão contaminados, né? Vamos pedir a Deus misericórdia. Levante a sua voz agora em oração em nome de Jesus. Você que está em casa, ore com a sua família aí, em nome de Jesus. Clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor.
Busque a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesse momento, Pai. Buscamos a Tua face, buscamos a Tua presença de todo o nosso coração, porque nós cremos no poder da oração, Deus. Cremos que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Pai, cremos, ó Deus, que o Senhor, Pai, rege a terra. Pai, cremos, ó Deus, que o Senhor tem o domínio. Pai, cremos, ó Deus, na Tua soberania e não abrimos mão do Teu senhorio sobre todas as coisas. Te pedimos perdão por nossas falhas, fraquezas. Pedimos perdão por pecados, pela falta de fé, incredulidade. Pedimos perdão, Pai, por comportamentos. Perdão, Pai, por qualquer coisa que fizemos que Te entristeceu, Senhor, de alguma maneira. Mas nós nos achegamos diante do Senhor nesse momento, Pai, tomando posse do privilégio de estarmos em Jesus, tomando posse da graça do Senhor que é sobre nós. E oramos, ó Deus, em favor da igreja do Senhor, que o Senhor venha guardar os irmãos, as famílias, guarda as crianças, guarda os idosos, guarda, Pai, Teu povo, livra de todo mal, livra-nos, ó Pai, de tudo que não provém do Senhor. Oramos por aqueles que estão em casa, que não podem estar no culto, que talvez, Pai, por algum motivo fazerem parte do grupo de risco. Pedimos misericórdia, Senhor. Pedimos, ó Pai, abençoe, Deus, cada família que tem algum enfermo, que tem alguém que está contaminado por esse vírus. Pedimos que o Senhor venha curar, Pai. Deus, em nome de Jesus, oramos para que venha cessar as mortes por esse vírus. Como igreja do Senhor, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha abençoar o Brasil. Abençoe essa terra, sara essa terra. Abençoe também a cidade de Santana de Jacaré. Abençoe Teu povo. Oh Deus, nós clamamos pelo Teu mover. Nós oramos também, Deus, fortaleça aqueles que estão cansados, abalados, fracos na fé. Deus, nós oramos pela mensagem nessa noite. Fale ao nosso coração, fortaleça a nossa fé, renova. Nós queremos voltar para a nossa casa diferente da maneira que chegamos. Senhor, Tu és Senhor sobre todas as coisas, soberano. Toma o Teu trono, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, envia anjos ministradores para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digam todos amém. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Quero chamar aqui a nossa querida Mayra, que vai estar compartilhando a palavra nessa noite. Vamos louvar o Senhor com as palmas, em nome de Jesus, pela vida da Mayra. Deus abençoe, Maria. Se eu posso aqui usar. Aqui, ó. Vamos orar por ela, queridos, em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe a vida dela. Estenda suas mãos. Pai, nós oramos para que o Senhor abençoe a vida da Mayra. Usa ela de maneira sobrenatural. Eu sei que o Senhor já colocou no coração dela a Tua palavra. Senhor, que ela possa ser esse instrumento para transmitir essa mensagem a nós. Nós estamos com os nossos ouvidos abertos, o nosso coração preparado para receber a mensagem que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos? Boa noite. Creio que todos me conhecem, né? Mas para quem não me conhece, né? Eu sou a Mayra, esposa do Edinho. Você que está em casa, me assistindo pela live. E Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração hoje. E eu espero que vocês continuem me amando em nome de Jesus. Mas não vai ser uma exortação, mas vai ser uma alerta, né? Eu creio que Deus tem um propósito em tudo que Ele fala aos nossos corações, e essa noite não vai ser diferente, né? Então, eu quero começar contando um pequeno testemunho que eu contei ontem, né, no culto aqui para os meninos, para os jovens, né, galerinha? Ih! Vergonha não, gente. Cadê os jovens? Misericórdia. Então, mas enfim, eu quero contar porque a palavra de Deus fala em Deuteronômio, né? Que as bênçãos correm atrás do servo. Não é assim? Que as bênçãos de Deus correm atrás dos filhos de Deus. Né? Que filho de Deus, não existe filho de Deus que é desesperado por causa de bênção. Aquilo que é para você, se você obedecer ao Senhor, naturalmente vai correr em sua direção, né? Bênção tem endereço certo. E ontem eu fui
agraciada, né, pelo meu esposo. Ele me deu uma bolsa. Eu cheguei de trabalho, estava lá o embrulho da bolsa, né? E eu fiquei muito feliz, claro, né? A mulherada adora, né? Gosta muito. E eu não sou diferente. Então eu gostei bastante. Só que a loja que ele comprou a bolsa fez um sorteio. Quem ganhou o sorteio? 2 bolsas, gente. Aleluia, né? Então assim, o Senhor me agraciou. Deus sabe o quanto eu gosto de bolsa. Eu gosto de bolsa, gente. Né? E assim, eu creio que a bondade e a fidelidade do Senhor na minha vida. E eu quero motivar vocês a continuar crendo. Ontem eu falei para os meninos sobre sonhos, né? Deus se importa com sonhos. Desde sonho pequeno até o maior. Se você é filho de Deus, como nós todos somos, o Senhor vai abrir portas, né, para que o seu sonho se realize dentro da vontade dEle. Amém? Então eu quero começar a palavra, e a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para quem gosta de anotar, é o poder da identificação. O poder da identificação. O que significa isso? Quando a gente identifica alguma coisa, quer dizer que a gente conhece aquela coisa, né? Vamos supor, você identificou tal perigo. Você tomou conhecimento daquele perigo, né? Por exemplo, no trânsito, quando a gente identifica uma placa, você tomou conhecimento daquilo que aquela placa está tentando te falar. Né, Eli? Para quem viaja aí. Então, a identificação é você identificar, é você conhecer, né? Você tomar conhecimento. E eu quero ler o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 31. E eu vou pedir aos irmãos que, assim, prestem bastante atenção, porque nós vamos seguir uma linha de raciocínio, né? Então, é necessário bastante atenção para que os irmãos possam receber aquilo que Deus estava falando. E fala assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a noite, e esse foi o 6º dia. Amém. Então, nesse texto aqui, o que está falando? Que Deus começou lá: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, está no plural. A Trindade falou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que Deus estava falando? Que Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E dentro desses versículos, o que Deus estava deixando bem claro? Que Ele criou a terra para nos servir. Tudo que existe na terra existe para nos servir. O Senhor criou a terra para o ser humano. O Senhor criou a terra para desfrute do ser humano, né? Então, tudo que Deus criou, Ele criou para nós, para nos abençoar, para nos servir.
e nos deu autoridade sobre ela. Não é isso que o texto está falando? E domine sobre os peixes do mar. O que é dominar? É você usar a autoridade ali, é você tomar conta, né? Então, nisso aí, o que o Senhor deixou bem claro? Eu estou criando a terra para você. Eu estou deixando a terra para o seu desfrute, para a sua riqueza maior está na terra, né? De alimento. Então, quer dizer, os animais existem para nos servir. Eu já não como carne de porco, carne de vaca, né? Tem uns que é corajoso, como uns bichinhos assim meio exóticos, né? Mas tudo que existe na terra é para nos servir. Esse era o plano original de Deus. Mas o que aconteceu? O pecado entrou. Aí a terra começou a nos escravizar. Por quê? Porque depois do pecado, o homem teve que trabalhar para comer. Não é verdade? Né? Deus falou lá, do suor do seu trabalho comerás. Depois do pecado. Então, o que aconteceu? Jesus veio, morreu por nós, né? Através dele nós temos a salvação, através dele nós temos direito a tudo que Deus planejou no plano perfeito. E Deus nunca desistiu do plano perfeito, do plano original, que era desfrutar a terra, que era o homem tomar conta da terra, que era ele tomar posse de tudo aquilo que Deus tinha criado. Então, na verdade, a terra foi um presente para nós. Essa é a verdade, né? Mas, infelizmente, o homem deixou o pecado entrar e aí a história inverteu. A terra começou a nos escravizar. Agora nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Fala assim, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que está falando aqui, queridos? Que nós somos como Jesus aos olhos de Deus. Agora a pergunta é, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Aí eu brinco muito, porque eu sou filha única, né? Mas não existe filho único, concorda? Jesus é meu irmão, né? Para mim. Então, às vezes, quando eu brinco muito com o Edinho, meu esposo. Quando ele fala alguma coisa que eu não gosto, aí eu brinco com ele. Vou chamar meu irmão para você. Que é o Senhor, né? Na brincadeira, claro. Mas o que aconteceu do plano original aqui? Deus olha para nós e vê quem? Jesus. E ontem eu comecei a falar sobre isso no culto dos jovens. Por que a nossa visão é diferente? Imagine só como que Deus olha para Jesus. Este é o meu filho amado, em que me dá muita alegria. É assim que Deus olha para mim e para você. Mas às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu tenho tanto pecado, como é que Deus olha para mim dessa maneira? Jesus derramou sangue, né? E através do sangue do Senhor, Ele te faz justo, santo, justificado, santificado, digno de entrar na presença dEle, né? O véu foi rasgado. Então, através do sacrifício de Jesus, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então, para Deus Pai, você e eu somos como o próprio Jesus. O próprio Jesus, né? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora a pergunta é,
Se nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Deus é dono de quê? Da terra. Voltou lá no plano original. Ó. Deus está falando mais uma vez. Você é herdeiro da terra e de tudo que há nela. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? A Bíblia nos fala isso lá em Romanos 8,17. Nós sois herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, mais uma vez o Senhor trazendo: eu criei a terra para o seu desfrute. Eu criei o mundo para o seu desfrute. Tem uma promessa que eu sempre gosto muito de orar. E o Senhor falou para Josué. Se encontra em Josué capítulo 1, versículo 3. E nesse texto a gente volta ao plano original, onde Deus fala para a gente. Falou lá em Gênesis: domine você sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Gente, já imaginou isso no literal? De forma literal. Aonde você pisar, é seu. É seu de que maneira? Aonde você pisar, você vai governar, você vai conquistar, você vai alcançar, você vai dominar. Você vai mudar o ambiente, você vai desfrutar. Aonde nós temos pisado? Essa é a pergunta. Se aonde você pisar, Deus vai te dar por herança, porque já é sua, desde o plano original, né? Deus te deu por herança. Aonde você tem pisado? Em Efésios capítulo 1, versículo 3, o Senhor afirma mais uma vez. Eu quero que vocês prestem atenção no verbo desse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos abençoou. Ele já fez, gente. Ele já derramou. Se ele já nos abençoou, por que a gente continua pedindo? Se ele já fez. Se ele já nos abençoou. Se ele já derramou tudo que ele tinha para derramar. Se ele já afirmou que a terra é sua por herança. Que aonde você pisar, é seu. E aí a gente continua pedindo. Mas ele, o que eu estou falando? Nos abençoou. Sabe o que eu sinto às vezes? Às vezes eu sinto eu falando assim para Deus: Senhor, me dá tal coisa. Vamos supor, eu estou na fase final da carteira de carro, aleluia. Aleluia. Não vai andar, viu, Bianca? Não vai andar. Aí, eu estou lá assim: Senhor, me dá a carteira, Pai. Mas eu já te dei, o que você está me pedindo? Para de orar o óbvio. Eu já te dei, o que você está me pedindo? Já nos abençoou. Mas por que eu não recebo? Por que não desce? Por que não materializa? Por que eu não coloco a mão? É isso que nós vamos ver. O poder da identificação. É aqui que está a chave. Não adianta o Senhor afirmar todas essas coisas, a gente lê todas essas coisas, a gente não consegue ver. Se a gente não consegue visualizar. Eu nunca vou conseguir tirar a carteira de carro se eu já não me ver dirigindo.
Não existe. Não existe isso. Se você pede alguma coisa para Deus, mas você não se vê lá, você está falando ao vento. Por quê? Porque se você não acredita que Ele pode te dar aquilo que você tem pedido, e Ele já te deu, porque aqui fala que Ele já nos abençoou. Se você não acredita e tudo é pela fé, como que vai materializar? Tem jeito? Não tem. Não tem. Então, quando Deus fala, aonde você pisar, eu te darei por herança, eu vou dar um testemunho meu aqui, que eu trabalhei aqui durante muito tempo. Né, Carol? Né, Lucas? Comecei lá na casa deles. Aí o que aconteceu? Eu vim para cá e eu comecei a trabalhar aqui como esteticista. E eu orei. Deus, levanta clientes. Aí o Senhor falou assim para mim: eu já levantei, é só você ir. Aonde você colocar os pés, eu te darei por herança. Eu não dei conta de atender todos os clientes. Por quê? Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, aonde eu pisei, falei: Senhor, o Senhor já vai me dar, porque está aqui, ó. Mas, como que a gente vive esse versículo? Mas eu faço muita pergunta para Deus, sabe, gente? Não duvidando, mas por querer experimentar da fonte, por querer experimentar e ver o agir dele. Porque os sinais acompanham aqueles que creem. Eu não aceito andar com Jesus e não ter sinais. Não é que eu sou igual Tomé, tem que ver para crer, não é isso. Mas eu não aceito ler a Bíblia igual o livro de biblioteca. Que você leu, pôs lá. Não, ela é viva. Ela é o próprio Deus. Tem que cumprir, senão tem alguma coisa errada comigo. Então eu sou super inconformada com isso. Quando eu leio alguma coisa e não cumpre na minha vida, tem alguma coisa errada comigo. Ou é a minha fé, ou eu não estou alinhada ali com o propósito. Então eu faço muitas perguntas para o Senhor, porque eu tenho certeza que está faltando alguma posição da minha parte. Aí eu falei com o Senhor, falei: Senhor, mas como que eu vou vivenciar isso? Aonde eu ponho o pé, o Senhor vai me dar por herança. Aí o Senhor falou no meu coração: todo lugar que você desejar por herança já é seu como promessa. Eu fiz a terra para você. Mas só consegue vivenciar, só consegue tomar posse do lugar onde você pisar, o lugar que você serve. Todo lugar que você serve é uma semente que você planta. E eu não fico devendo nada para ninguém. Essa semente vai voltar como herança para a sua vida. Aonde você tem servido? O servir é a semente. O lugar que você está servindo é aonde vai ter a materialização dessa promessa. E eu te darei por herança. O servir é a semente. Então, essa semana eu ouvi uma frase assim. Eu gosto muito de empreender. Né, pastor? E essa semana eu ouvi uma frase assim, ó. Todo mundo emociona quando fala assim: nossa, agora eu vou trabalhar para mim. Porque agora eu vou trabalhar só para mim. Vai ser muito bom. A pessoa não entendeu o que é empreender. Porque quando você trabalha para você, você serve muito mais pessoas. Todas as vezes. Seja em qual ramo for.
Se você está trabalhando para você, você está servindo muito mais pessoas. Quanto mais a gente serve pessoas na área profissional, mais o Senhor te dá por herança. É a semente. Mas por que que às vezes essas promessas não se cumprem? Porque a gente tem problema com a nossa identificação. A forma como Deus nos vê não é a mesma nossa. A nossa visão está turva. Vamos ler lá em 1 Pedro 2,9, por favor. Eu falo esse texto na cabeça dos jovens e dos adolescentes todas as vezes, né? Que eu os vejo. Vamos ver como que o Senhor está nos identificando. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identificação. Mas a gente se identifica assim? Não. Não mesmo. Não mesmo. A gente se coloca defeito até onde não tem mais. Mas o Senhor olha para nós e vê essa identificação. Por quê? Porque Ele vê o próprio Jesus. Todos aqui já aceitaram o Senhor na sua vida, não já? Aleluia! Então Deus olha para você e vê quem? Jesus. Então Ele olha para você e vê essa identificação. Mas você não vê. É por isso que as promessas não se materializam. É por isso que a terra ainda não está no desfrute. Mas a palavra já foi liberada. Por que que ela ainda está escravizando? Porque a nossa visão está turva. Está embaçada. A gente ainda não consegue nos ver nisso aqui. Por quê? Porque a condenação não deixa. Porque a nossa visão de defeito não deixa. Principalmente quando a gente peca. E aí Deus vai e fala: do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que é isso? O que ele está falando? Mayra, você me carrega. Do seu interior vai fluir rios de vida. Mas se eu peco, o diabo vira e fala assim: vai fluir rio de vida de você não, você pecou. Mas sabe o que é o engraçado? Quando a gente peca, vem a acusação. E eu sofri muito tempo da minha vida com acusação. Muito mesmo. Muito mesmo. E uma vez eu cheguei diante de Deus e falei: Senhor, eu não aceito isso mais. Ficar presa na condenação. Eu não aceito não viver as suas promessas. E aí o Senhor falou no meu coração: Mayra, quando eu fui para a cruz morrer por você, eu já sabia dos seus pecados, do presente, do passado e do futuro. E mesmo assim eu fui. E eu iria de novo. Então, se eu já te perdoei, se perdoe. Esse é o nosso desafio. Se perdoar. Se dar a outra chance. Se o Senhor viu arrependimento no nosso coração, Ele apagou e jogou no mar do esquecimento. A gente vai lá e começa a pescar de novo. E vai pescando. E vai pescando. Aí o que acontece? A terra nos escraviza. O que era para ser desfrute, vira escravidão. E aí você não entende por que não sai do lugar. Porque que as coisas não saem do lugar. Por causa disso. Vamos ler lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7. E não é só a condenação que nos escraviza. Pessoas nos escravizam, situações nos escravizam.
Provérbios capítulo 23, versículo 7, fala assim, ó, pois ele só pensa nos gastos e lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Tem versões que fala exatamente assim, ó, o homem pensa, o homem é o que ele pensa. Todas as vezes que a gente está para começar alguma coisa nova, ou algum projeto, ou alguma mudança que a gente vai fazer, ou algum passo muito importante num sonho que a gente tem, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Não vai dar certo. Sai daí. Foge. Corre daí. Não é para você. A nossa mente sabota a gente. O que é sabotar? Corta. A nossa mente dá um banho de água fria na hora. A Bíblia fala que o inimigo, nosso inimigo, é o pai da mentira. E a mãe é a mente. Que a nossa mente mente pra gente toda hora. Não vai dar certo. Sai daí. Não é pra você. Você nunca vai conseguir isso. Desce daí. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro foi programado para derrota. Por causa do pecado que entrou. Mas o Senhor já deu tantos textos aqui para a gente, que Ele nos deu a terra por herança. Por que vai dar errado? A gente tem que aprender a brigar com a nossa mente. Mayra, não vai dar certo. Quem falou para você que não vai dar certo? Por causa disso. Mas quem te falou que isso vai acontecer? O que a sua mente está mentindo para você? Quais as mentiras que a sua mente tem te contado? Não vai dar certo. Sai daí. Não é para você. Como que a gente sabe que a mente está mentindo? Quando vem acusação. Quando Deus te fala uma coisa e a sua mente fala outra. Eu entrei na igreja, gente, em 2008. Em 2009, o Senhor falou para mim exatamente o que eu estou fazendo agora. Você vai pregar em outras cidades. Minha mente falou assim para mim, nunca, minha filha, desce daí. Imagina se eu já tivesse acreditado nela, né? Eu não tinha colado no pastor André. O que eu fiz? Mandei a calar a boca, igual Davi fez. Cala a boca, eu vou grudar nele e eu vou. 10 anos depois, mas cumpriu. O Senhor sempre falava comigo, eu vou te levar nas nações. E eu vou começar em 2010. 2010. Eu ganhava R$300 na época. E passagem de avião para as nações, beleza, né? 1.500 de bordoada. Eu falei, Senhor da glória. A minha mente. Não, Maia, você vai chorar demais. 2010 eu estava lá no Paraguai. Por quê? Porque eu mandei calar a boca. A sua mente vai mentir para você toda hora. Toda hora. Mas eu tenho um sonho e vou fazer isso aqui. A primeira coisa que ela vai falar, sai daí. Para de sonhar, isso não é para você não, é grande demais. Mentira, porque o Senhor já te deu a terra por herança. Amém, gente? E qual que é o problema? Eu falo que o diabo fica endemoniado quando a gente acredita em promessa. Na hora que você tomar posse da sua identificação de filho, da sua identificação de governar a terra, da sua identificação de tomar posse, o pé lá onde você pisar, você tomar posse de herança, o diabo vai rebolar no inferno para te parar. E não vai dar conta. Por quê? Porque você está acreditando na sua identificação.
Qual que é a sua identificação? Filho, herdeiro, co-herdeiro, nação santa, geração eleita, propriedade exclusiva de Deus. É isso a sua identificação. O diabo não pode te tocar. Por quê? Porque se ele te tocar, ele vai tocar no próprio Jesus. Não é assim que Deus vê a gente? E por que a gente tem medo dele? Porque você não conseguiu conectar a sua visão à visão de Deus, a identificação. Os nossos olhos fala a resposta de tudo. E o pastor acabou lendo o texto que eu ia ler, que glória a Deus testificou. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Nos fala isso, que os nossos olhos, né? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Muitas pessoas usam esse versículo para falar sobre pecado, sobre ofertas, né? Igual o pastor leu hoje. Mas o Senhor falou no meu coração esse versículo, os seus olhos sobre si mesmo. É muito mais fácil falar das pessoas do que falar da gente. Já viu? Mayra, me fala uma qualidade sua. Ei, fica 3 horas e sai 1, 2. Mayra, fala uma qualidade da Bianca. Ó. Fala uma qualidade do pastor. Ih, ó, vai embora. Fala uma qualidade sua. Dá uma travada. Qual que é seu defeito, Mayra? Estende. Por quê? Problema na identificação. Os olhos são o quê? Candeia. Você vai viver aquilo que você está enxergando de si mesmo. O que você está enxergando de si mesmo? É o que você vai viver. Ah, mas eu nunca me vejo dirigindo. Você nunca vai dirigir. Esquece. Ah, mas eu nunca me vejo com família. Você nunca vai ter. O Senhor já te deu a terra. O Senhor já te abençoou com toda sorte de bênção. O Senhor já te deu por herança onde você colocar o pé. O que está faltando? Você brigar com a sua mente e começar já a se ver lá. Como é que você está pedindo uma coisa para Deus se nem você mesmo acredita que pode ter? É paradoxo. Né? É uma coisa totalmente assim, contrária. Semana passada eu ouvi essa frase e eu fiquei meditando nela um tempão. E até agora eu estou digerindo ela ainda. Sabe por quê? E eu falei isso na célula essa semana. Por que que Daniel não foi comido na cova dos leões? Por que que Daniel não foi comido na cova dos leões? Claro que o poder de Deus estava sobre ele. Né? Essa é a primeira coisa. Mas no reino animal, nenhum leão como o outro leão. Vocês entenderam? Por isso que Daniel não foi comido pelos leões. Sabe por quê? Aqueles leões do inferno que estavam na cova identificou o leão da tribo de Judá que estava dentro de Daniel. Daniel sabia quem que ele era. Daniel sabia que ele carregava o leão da tribo de Judá dentro dele. Você sabe quem que você está carregando?
que Daniel fez? Eu imaginei a cena, na hora que eu li isso aqui, eu imaginei Daniel descendo lá as escadas da cova de leão, tranquilo. Sentou na frente dos leões lá do inferno. O que eles viraram? Gatinhos. Por quê? Porque Daniel estava com o leão da tribo de Judá. Eu tinha uma mania de falar assim. Quem anda comigo sabe. Nossa, tinha, né? Não falo mais, depois que eu ouvi uma dessa. Nossa, eu vou passar metade da eternidade conversando com o apóstolo Paulo. Sério mesmo. Minha referência depois de Jesus, né? Gente do céu, eu tenho um chamado parecido com o de Paulo. Então, nossa, eu tenho que passar metade da eternidade ali conversando com ele, né? E aquela expectativa de conhecer Paulo. Aí eu estava assistindo uma live. Aí o rapaz falou assim na live: você aí, ó, que tem vontade de conhecer os heróis da fé, que tem vontade de conhecer, né, algum profeta que existiu anteriormente, que fica falando assim: eu vou passar metade da eternidade com fulano. Gente, parece que estava do meu lado no pódio. Você não entendeu ainda o seu significado. Sabe por quê? Porque na hora que você estiver subindo a Nova Jerusalém, é o apóstolo Paulo que vai estar lá na arquibancada do lado de Jesus falando assim: nossa, mas aquela ali é a Mayra que você falou? São eles que estão ansiosos para te conhecer. São eles que estão te esperando na Nova Jerusalém para te conhecer. São eles que têm anseio de falar assim: nossa, aquele ali é o pastor André que você falou. Sabe por quê? Porque os heróis da fé não tinham recursos nenhum que a gente tem hoje. E eles fizeram tanto que o evangelho chegou até nós. Imagina o que a gente pode fazer agora com tudo que a gente tem. O que nós temos feito? Gente, eu fiquei impactada. Eu fiquei imaginando eu subindo na Nova Jerusalém e o apóstolo Paulo: corre, Mayra, corre, Mayra. Gente, eu quase dei um trem. Por quê? Você é conhecido no céu, na terra e no inferno. Os anjos do Senhor te conhecem. As pessoas à sua volta te conhecem. O diabo te conhece. E sabe o que é o mais assim que dói no coração de Deus? O diabo saber a sua identificação e você não. Você é o filho, não ele. Ele já sabe o final dele. Mas qual que é o medo dele? Você saber a sua identificação e tomar posse. Nunca mais ele entra na sua vida. Nunca mais ele mexe com você. Por que ele está te baqueando ainda? Porque você não tomou posse da sua identificação ainda. Por isso. Um ateu chegou perto de um cristão e falou assim: eu não acredito nesse Deus que você está falando, não. Lá em Gênesis fala que ele criou a terra. Ele criou a terra e ele fez tudo. Ele começou a fazer a terra no abismo, em trevas. Como que criou tudo se estava tudo escuro, se ele estava tudo em treva? Como que ele criou sem ver nada? O cristão falou para ele: a maior luz do mundo não precisa de luz para fazer as coisas. Ele é a luz. Gente, os ateus, com muito amor e carinho, eles nos ensinam. Essa luz está dentro de nós. O problema é que a gente não identifica ela. Esse é o problema. Jesus já era para estar fazendo mais sinais nas nossas vidas.
Por que não está? Problema da identificação. Então,